Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez na Loja do Concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, trazendo para você uma dica imbatível. Você que vai ser policial militar do Ceará, soldado. Estamos aqui nessa batalha aí, juntos com vocês, na aprovação e classificação. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação esta não será atingida. Eu sou o Valneu Oliveira, sou advogado e também sou professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos para uma dica aqui imbatível de direito processual penal. Vamos lá? Olha só, essa questão ela é muito interessante. Diz assim: em relação aos institutos da renúncia e do perdão da ação penal privada, é correto afirmar. Olha só. Vamos por parte. Dica imbatível são as questões sonhadas, aquilo que eu acredito que vai cair na sua prova. Não tenha dúvida que um dos temas que, na minha humilde opinião, será forte candidato para cair na sua prova é o tema ação penal. O tema ação penal. Quando falamos em ação penal, o que nós pensamos logo de cara? Existe a ação penal pública e existe a ação penal privada. Vá anotando aí. Existe a ação penal pública e existe a ação penal privada. Quem é o titular da ação penal pública? Anote: Ministério Público. Como se chama a ação penal pública? Anote: denúncia. Então, olha só, hein? Em menos de 3 minutos já temos informações suficientes para uma questão na sua prova. Por isso que a dica é imbatível. Eu não vou só resolver aqui essa questão, quero trazer aqui o geral para chegarmos aqui no específico. Então, mais uma vez, ação penal falou no tema, ação penal pública, ação penal privada. Ação penal pública, titular da ação penal pública, Ministério Público. Nome da ação penal pública, denúncia. Titular da ação penal privada, querelante ou ofendido. Nome da ação penal privada, queixa-crime. Em aulas futuras, vamos aprender que a ação penal pública, ela se subdivide em ação penal pública, no caso, condicionada e ação penal pública incondicionada. Como o próprio nome diz, a ação penal pública incondicionada não precisa de condição nenhuma para que, por exemplo, a autoridade policial, o delegado de polícia, estando diante, por exemplo, de um homicídio. Homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. Delegado ali diante de um homicídio, não precisa ninguém pedir para ele, não precisa condição nenhuma. Ele vai investigar, se for da sua competência, ele vai investigar aquela conduta ali, porque, professor, diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Vamos aprender lá na frente também que existe ação penal pública condicionada a quê? A representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. E existe a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Perfeito até aí? Só que agora vamos enveredar aqui na ação penal privada. Já falamos que o titular é o querelante ou ofendido. Já falamos que o nome da ação penal privada chama-se queixa-crime. Isso já está definido para a gente. Agora vamos falar desses dois institutos, a renúncia e o perdão. A renúncia e o perdão. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam logo de cara é que um acontece antes da ação, do processo. E o outro acontece durante o processo. Professor, qual é que acontece antes do processo? A renúncia. A renúncia acontece antes do processo. O perdão acontece durante o processo. Vamos para um exemplo? Vamos lá. Exemplo de crime de ação penal privada. Por exemplo, só um exemplo, injúria. Digamos que alguém me injuriou, me difamou, me caluniou, né? Tudo bem. O que acontece? Eu sou o ofendido, também chamado de querelante. E eu vou entrar com a ação chamada queixa-crime contra este que me ofendeu. Se eu sou o querelante, o que me ofendeu, que eu vou processar, chama-se querelado, tá bom? Bem, se eu
quiser renunciar o direito de queixa, renúncia acontece antes do processo. Ou, de repente, eu inicio o processo, entro com a queixa-crime e lá pelo meio eu resolvo perdoar. É o Instituto do Perdão. Tá? Vamos lá. Agora já deu uma ideia aí, né? Vamos analisar a alternativa correta. Letra A. Podem ser oferecidas para apenas um dos querelados, na hipótese de haver mais de um no polo passivo. Errado. Errado, porque a renúncia ou o perdão a todos aproveitará. Aqui a renúncia a todos aproveitará. O perdão vai se aproveitar a todos, a não ser aquele que entenda que não quer o perdão. Professor, eu não consigo entender alguém sendo processado, né? O querelado no caso aí. E aí no meio do processo o querelante quer perdoar e não aceitar o perdão? Pode? Pode. Aquele querelado ele pode falar, ei, agora eu quero provar minha inocência e depois pode deixar que eu vou tomar as minhas providências. É possível, tá? Não erra a letra A, porque dizendo que pode ser oferecido para apenas um querelado. Não, tem que aproveitar a todos. B. São sempre. Eu sempre digo aos meus alunos que uma das técnicas interessantes é palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Esse apenas já ia deixar você meio que escabriado. Esse outro aqui, são sempre. São sempre oferecidos depois da queixa? Não. Quem é oferecido depois da queixa é o perdão. Tá? Então não são sempre oferecidos. Mas o primeiro unilateral e o segundo bilateral? Não. Tá? O primeiro é unilateral? Sim, até sim. E o segundo bilateral? Sim. Mas erra quando fala que os dois são oferecidos depois da queixa. C. São oferecidos antes e depois da queixa, respectivamente. Antes a renúncia, show. Queixa depois e a queixa depois, ok. E respectivamente e ambos bilaterais. Não são ambos bilaterais. Na verdade, a renúncia é unilateral e o perdão é bilateral. Até agora, nenhuma alternativa é correta. Tá? Só para que nós possamos definir bem claramente, para que você já fique logo atento, o artigo 49 do Código de Processo Penal diz: a renúncia ao exercício do direito de queixa, a renúncia, lembra, a renúncia acontece antes do processo, tá? Em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Olha só, hein? A renúncia, como eu falei aos senhores e senhoras, acontece antes do processo. Se essa renúncia se der a um dos autores do crime, no caso aqui o chamado querelados, né, seria no caso, a todos se estenderá. Muito bem. O 51 fala, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos. Vamos ver daqui a pouco se, a não ser que aquele querelado não aceite o perdão. Muito bem. A renúncia é oferecida, nunca esqueça, tá? A renúncia ela é oferecida antes da queixa. A renúncia é oferecida antes da ação penal, antes da queixa. Por quê? Porque consiste na renúncia ao exercício do direito de ajuizar a ação penal privada, tá? Então a renúncia ela acontece antes da queixa. Artigo 49, a renúncia ao exercício do direito de queixa, tá? Acontece antes da queixa. Muito bem. A renúncia, olha só, ela é unilateral. Só o querelante decide renunciar. Pronto, o ofendido renunciou, não quero não, quero não. O perdão ele é bilateral, ou seja, para que se efetive o perdão, regra geral, vai precisar da aceitação do suposto ofensor. Tá bom? Vamos observar que também pode acontecer aceitação tácita. O que é a pessoa aceitação tácita? A gente vai aprender que
Depois que o querelado recebe ali do juiz a informação que foi dado perdão pelo querelante, ele tem um prazo de 3 dias para se manifestar. Se ele não se manifestar, tá? Vai ser concedido o perdão de forma tácita. No caso, ele vai ser aceito, né, de forma tácita esse perdão. Vamos atrás da alternativa correta. D. São oferecidos antes e depois da queixa, respectivamente. Realmente, a renúncia é antes e o perdão é depois da queixa. Tá. E ambos unilaterais? Errado. Letra E. São oferecidos antes e depois da queixa. O primeiro, no caso, a renúncia é unilateral e o perdão é bilateral. Perfeito, maravilhosa questão, viu? Essa questão ela é show de bola, parabéns para a banca, hein? Essa banca de vocês aí vai ser uma banca sucesso no mundo todo. É banca boa, é assim, ó. A gente aprende com a questão. Artigo 50. A renúncia, lembra, antes da ação, tá? Antes da queixa-crime. Expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou por procurador com poderes especiais. E o artigo 51 do Código de Processo Penal diz o perdão, já durante a ação, concedido a um dos querelados, aproveitará a todos. Sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Perfeito? Essa questão, show de bola, parabéns banca Seixas Gran Rio, né? Parabéns, gostei da questão, viu? Show de bola. Eu tenho aqui um convite para você, um convite todo especial. Nós aqui da equipe da Loja Concurseiro somos o curso online que mais aprovamos em carreira policial em todo o Brasil. Já aprovamos muitos alunos na PM Piauí, PM Pará, PM Tocantins, e em todo o Brasil. E agora vamos mais uma vez aprovar vocês, futuros soldados da PM do Ceará. Nós temos um pacote todo especial com a nossa tropa imbatível. Aqui é só professor sucesso no mundo todo. Eu sou um sucesso no mundo todo, conhecido como professor sonhador, sonhe com as questões. Olha só, você vai ter videoaula de teoria e exercícios. Preste atenção, não é só teoria, é teoria e exercícios focados na banca dos senhores, tá? Além disso, você vai ter 3 simulados, olha só, todo nesse pacote. Além disso, você vai ter 5 maratonas de exercício. Maratona de exercício ao vivo. E junto com tudo isso, você vai ter a apostila em PDF, ainda inclusa a revisão final, tá? De todas as disciplinas. Aqui é um pacote completaço no valor de R$ 270. É o curso online com a equipe da Loja do Concurseiro, curso online que mais cresce no Brasil. E eu agradeço a Deus a oportunidade de fazer parte desse grupo de professores dedicados na aprovação e classificação de servidores em todo o Brasil, em especial de carreira militar. Olha só, carreira policial, somos especialistas nessa área. Então adquira de imediato logo este pacote para você não perder tempo, para começar logo a estudar, estar logo ali antenado no que é importante. E aqui você vai ser exigido. Vai ter simulado, vai ter maratona de exercício ao vivo, vai ter revisão final, vai ter teoria, vai ter exercício. Meu amigo, aqui é aprovação, é passar ou passar, é vencer ou vencer, como diz, né, a cantora Cassiane. Vencer ou vencer. Muito bem. Aguardo você. lojadoconcurseiro.com.br. Vamos para a questão número 2, Banca Seixas Gran Rio. Olha, eu vou falar aqui uma coisa, eu gosto muito dessa banca, tá? É uma banca muito boa, uma banca que traz questões ali de um top muito legal, tá? E eu acredito que a prova de vocês, se vocês se empenharem, se resolverem questões, estiverem com a nossa equipe, vamos ali nos esforçar, assim como vocês, e aí a sua aprovação vai chegar. Olha só, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal,
Qual destes motivos não pode ser isoladamente elencado para a decretação de quê? De uma prisão preventiva. Vamos por parte? Vamos por parte? Nós temos que entender primeiro o que é uma prisão preventiva. Lembra que existe uma prisão chamada prisão-pena e existe as prisões cautelares. Quando se fala em prisão-pena, temos ideia que é aquela prisão daquela pessoa presa, né, condenado, em que já tem uma sentença irrecorrível em seu desfavor, uma sentença judicial transitada em julgado em seu desfavor. E existem 3 prisões cautelares, que inclusive está no nosso programa, no programa de vocês. A prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão em flagrante, vamos estudar no curso, espero que você esteja conosco no curso. Vou falar da prisão em flagrante, flagrante próprio, aquele que está cometendo, acaba de cometer o crime, flagrante impróprio, aquele que é perseguido. Vou falar do flagrante ficto, flagrante presumido, vou falar também dos flagrantes doutrinários, flagrante esperado, vou falar do flagrante forjado, do flagrante preparado ou provocado, vou falar do flagrante postergado. Vai ser sucesso no mundo todo essa aula sobre flagrante, vai ser sucesso. E nós vamos estudar também a prisão temporária. Prisão temporária, o nome já fala, tem tempo, tem tempo. Regra geral, 5 dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Em caso de crimes hediondos e equiparados a hediondos, prisão temporária, prazo diferente, 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Professor, o que são os crimes equiparados a hediondos? Macete, 3T. O que é 3T? 3T. TTT. O que é 3T? Ô, meu pai. TTT. 3T. TTT. Equiparada de onda. Terrorismo, tortura e tráfico de entorpecentes. Mas vamos para a nossa questão? Estou só falando aqui o que a gente vai falar no curso, tá? Nossa questão que ela fala do quê, professor? Prisão preventiva. Olha só. O artigo 311 do Código de Processo Penal ele é claro em dizer que o juiz não pode, de ofício, decretar a prisão preventiva. O que significa isso? Significa que o juiz não pode, a seu bel prazer, decretar a prisão preventiva. Não pode. Agora, com a recente mudança do pacote anticrime, não pode. Bem, já que o juiz não pode, a pergunta que não quer calar. Professor, quem é que pode pedir a preventiva? Bora falar tecnicamente? Vamos lá. O delegado de polícia, a autoridade policial, pode representar pela preventiva. E 3 podem fazer o requerimento da preventiva. Quem, professor? O Ministério Público. Quem mais? Querelante ou ofendido. Quem mais? O assistente. São esses 3 que podem fazer o requerimento pela prisão preventiva e a autoridade policial, o delegado, faz a representação pela prisão preventiva. E aí o artigo 312 do Código de Processo Penal diz, regra geral, as razões que pode ser decretada a prisão preventiva, entre outras, tá? Mas ali traz, pode ser decretada para o quê? Para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal. Cuidado, hein? Quero deixar logo essa pegada diferenciada com você aqui. Instrução criminal não é a mesma coisa que investigação criminal. Anote aí, hein? Quando o artigo 312 diz que uma das razões que pode decretar a prisão preventiva é pela conveniência da instrução criminal, está falando ali já no momento do processo penal. A instrução criminal é conduzida pelo juiz. Já a investigação criminal é conduzida por quem, professor? É conduzida ali pela autoridade, geralmente polícia, a autoridade policial, delegado de polícia. Show? Muito bem. E ainda é cabível a prisão preventiva em razão da aplicação da lei penal. Só que quando você tem esse conhecimento e você olha para a questão, banca Sage Gran Rio. É uma banca sucesso no mundo todo. Por quê? Porque faz você pensar mais além. Aqui não está aparecendo, né? Para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou mesmo para a aplicação da lei penal. A banca quer que você raciocine. Vamos por parte? Quando fala instabilidade no meio econômico, está falando decretar prisão preventiva para quê? Para a garantia da ordem econômica.
Perfeito, show de bola. Lembra que ele quer a alternativa incorreta, tá? Não pode. D, coação de testemunha. Aquele réu está coagindo as testemunhas ali na instrução criminal. Opa! É uma das razões que pode decretar a preventiva para a conveniência da instrução criminal. B, repercussão no meio social. Com certeza, lembra que é possível decretar a prisão preventiva de acordo com o artigo 312 para garantia da ordem pública? Muito bem, muito bem. E a letra A fala grave risco de evasão do acusado, grave risco que ele fuja, que ele, o Thanos faça assim, ele se desintegre. É, grave risco. Então, aplicação da lei penal. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil que a alternativa incorreta é letra B. Não traz essa preconização aí de repercussão na mídia nacional. Perfeito? Muito bem. Só para que nós possamos confirmar o nosso raciocínio, coloque aí questão sonhada no artigo 312 do Código de Processo Penal. Olha, a prisão preventiva poderá ser decretada, olha só, como garantia da ordem pública, perfeito, garantia da ordem econômica, perfeito, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Não esqueça que ainda tem outros requisitos. Quando houver prova, cuidado, hein? Cuidado com essa, eu sonhei que essa vai cair. O examinador vai querer inverter. Veja bem, para que o juiz possa decretar a prisão preventiva de alguém, ele não basta ter indícios do crime, ele tem que ter prova da existência do crime. Em relação à autoria, sim, basta ter indício suficiente de autoria, tá bom? Como é que o examinador vai pedir na prova? É possível decretar prisão preventiva quando houver indícios de crime, do crime, e prova da autoria. Não, é o contrário, tá? E também, além disto, tem que ter um perigo, no caso, gerado pelo estado de liberdade do imputado. De repente, aquele imputado ele pode ficar livre, não tem perigo nenhum, então não pode ser decretada a prisão preventiva. Futuros soldados da Polícia Militar do Ceará. Finalizamos essa dica imbatível e eu aguardo você no curso aqui da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, a equipe que mais aprova em concurso de carreira militar em todo o Brasil. Aqui, Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Aguardo você nas minhas redes sociais. Vou dar dicas por lá, hein? No meu canal do YouTube, Valnei Oliveira, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro.